todas as vezes em que Deus orientou a seu povo, Ele orientou para que seu povo pudesse manter-se no controle de uma aliança com Deus. Porque quando uno sigue a orientação de Deus, você crê que as coisas lhe saldrão mal? Claro que não. Quando nós outros participamos da primeira vigília do fogo consumidor, nós outros aprendemos várias coisas. Aprendemos que não podemos, meu amigo e minha amiga, sair da presença de Deus. Não podemos profanar ele tabernáculo. Não podemos fazer as coisas à nossa maneira. Aprendemos que nossa servidumbre tem que ser aceitável, tem que ser agradável. Nossa servidumbre tem que ser a cada dia como se fosse lá primeira vez e nos manter com ele fogo encendido. E na segunda vigília de la purificação, nós outros aprendemos que devemos estar constantemente rechaçando todo aquilo que queira quitar esta purificação que há em nós outros. Por isso que as cenizas que uno apresentou em la vigília, vamos atrair as mesmas cenizas neste dia 21, para que a vigília dele fogo abrasador seja, minha amiga e minha amiga, a terceira vigília que venga de verdade causar um avivamento em nossa vida espiritual. Mas agora quero meditar com você, porque estamos nos preparando para essa terceira vigília e que nada pode faltar. Vá se organizando, obreiros. Vá se organizando, colaboradores, evangelizadores, grupos, membros apartados para estar com nós outros 5 da tarde deste dia sábado. Aí está escrito, Levítico, capítulo 8, versículo 32. E ele resto de la carne e dele pão, lo queimareis em ele fogo. Mire a orientação de Deus. E ele resto de la carne e dele pão, lo queimareis em ele fogo. Veja que quando ele abre ele resto de la carne e dele pão, que simboliza alimento. Alimento, aquele resto de la carne, ele resto dele pão, Deus digo, queimarás e nele fogo. Ou seja, quando nós outros queimamos nossa carne, quando nós outros queimamos ele pão, quando nós outros começamos a rechaçar tudo aquilo que é um alimento que contamina nossa vida espiritual. Porque eu não posso jamais permitir que ele desejo de minha carne, as ganas de minha carne, esteja por em cima da vontade de Deus. E quando eu queimo, quando eu rechaço, aquela vontade, aquele desejo, aquele pensamento maligno que quer de verdade me alejar de minha aliança com Deus. Você se acorda? Quando chegamos à casa de Deus, chegamos cargados, chegamos sem esperança, chegamos pensando que já não havia mais no que a ser. E quando nós outros escutamos a palavra de Deus, quando nós outros aprendemos a usar a fé, mas uma fé inteligente, a fé abraâmica, nos liberamos, não é verdade? Nos sanamos, as portas que estavam cerradas começaram a abrir, não é verdade? As travas saíram de nossos caminhos, e no lugar onde era um lugar insuportável,
hoje podemos dizer que és um pedacito dele céu, graças a Deus, e ele, diabo, trabalha para que esta aliança seja de verdade quebrada. Uno quebra a aliança quando uno começa a alimentar sua carne, quando uno começa a dar lugar à vontade de sua carne, para ver coisas, escutar pessoas, para se aferrar a coisas e pessoas que hacem uma contaminação à sua vida espiritual. Se Deus mandou queimar aquela carne, se Deus mandou queimar aquele pão, é porque aquele alimento ia ser mal ao povo de Deus. Vamos ler novamente. E ele resto de la carne e dele pão lo queimareis em ele fogo. Se Deus mandou queimar, é porque para ele povo não servia. Então, você, temos que todos os dias estar observando, isso me serve? Isto aqui me serve? Isto aqui vai avivar minha vida espiritual? Não. Então eu vou a queimar. Esse queimar é você se separar, é você rechaçar, não permitir que este tipo de alimento, que são malas conversações, é desviar a mirada de coisas que lhe contaminam espiritualmente, é não aceitar que a internet seja usada em sua contra e sim a seu favor. Se prepare, porque este sábado, a hora dia 21, em la terceira vigília dele fogo abrasador, será muito forte, e não vá se olvidar as cenizas que você apresentou em la segunda vigília dele fogo purificador, traiga-la, venga com as cenizas. Aí está a placa, vigília dele fogo abrasador, dia 21. Não venga sola, não venga solo, traiga pessoas, porque cada vigília ha venido mais pessoas e ele, Espírito Santo, ha avivado mais pessoas. Pense-lo.